Como é que surgiu essa sua necessidade de transição? Por que você resolveu fazer essa transição? Mano, é engraçado porque, assim, uma coisa é o desidério, uma coisa é o desejo que você tem de fazer uma coisa e outra coisa são necessidades que você vai notando ao longo do tempo, né? Deixa eu tentar ser menos parabólico aqui e mais direto. O que acontece? Em maio desse ano, eu tive um episódio de distimia muito forte. Sim. E aí eu tive um burnout junto, eu fiquei muito ruim. E aí eu decidi parar de fazer conteúdo um tempo, e eu não sabia nem se ia voltar. Eu falei assim, vou falar pra galera que eu vou parar por um tempo, porque se eu decidir voltar, eu já não perco tanto quanto que eu vou perder. Porque você sabe como é que funcionam as coisas, a gente é basicamente rato correndo numa rodinha atrás de uma maçã que jamais cairá pra nós. Sim. Então, assim, uma semana que você para, 10 dias que você para, já é um baque, né? Sim. Imagina você parar 45, 60 e tal. E aí eu não sabia se eu ia voltar, não sabia se eu não ia voltar. E eu tava muito mal. E eu tava trabalhando demais. E eu pensei naquele momento que seria este meu segundo emprego fora do meu que tava me causando aquilo tudo. E aí eu parei e fiquei um tempo só com o meu emprego. E eu continuei tão ruim quanto. E aí eu percebi, tá, o problema não é o excesso de trabalho. O excesso de trabalho também é um problema. Mas qual trabalho é um problema maior do que o excesso de trabalho? Sim. E aí, nesse momento, eu tive mais certeza disso. Falei, não, eu tenho que começar a caminhar mais em direção a isso. Além disso, tiveram alguns momentos mais pessoais na minha vida, que, por exemplo, um casal de amigos nossos foi nos visitar e a esposa desse amigo meu, do Matheus, inclusive um beijo pro Matheus e pra Yasmin, ela teve um AVC lá em casa. Eita. No banheiro lá de casa. Foi no dia que o canal fez 200 mil. A gente passou de 200 mil, ela falou assim, vou fazer um bolo pra gente comemorar. Sim. Aí ela levantou e falou, não, eu tô cansado, eu vou na padaria, eu vou só no banheiro, eu vou na padaria. A gente falou, beleza, compra lá o bolo, pra nós a mesma coisa, tal. E ela entrou no banheiro e não saiu. Aí passou 15 minutos, passou 20, passou 30, eu falei assim, Matheus, Yasmin caga em câmera lenta, porque senão eu tô começando a ficar preocupado. Ele falou, não, ela é rápida. Eu falei, vamos bater. Aí batemos, ela não ouviu, arrombei a porta do banheiro. Sim. E ela já tava caída no chão. Eita. A gente correu com ela pro hospital e assim, ela passou por 2 cirurgias de 16 horas cada uma e morou lá em casa por 6 meses depois para recuperar. Sim. Como ela é uma menina, assim, 28, 26 anos, ela é muito nova, assim, e não fuma, não bebe, não tem nada. Era uma coisa totalmente genética que podia ter explodido quando ela era um bebê e podia não ter explodido ou ter matado ela com 70 anos. Como ela era muito jovem, tem toda uma plasticidade neural, ela se recuperou absurdamente bem, porque, cara, assim, isso eu contei pro Matheus, pro marido dela depois. Quando ela foi subir pra cirurgia, porque a gente chegou, ninguém sabia o que era, mas ela já estava afásica, ela não estava falando. Sim. Aí eu falei, gente, talvez seja algo neural. Aí o pessoal suspeitou primeiro de meningite, aí foi fazer os testes de meningite, foi fazer punção pra ver e tal. E aí decidiram fazer também uma tomografia, só que na hora tava o plantonista, porque o neurocirurgião tava operando. Sim. Aí o plantonista falou, eu não tô conseguindo ver na tomografia nada a mais e tal, mas na hora que o neuro chegar aqui ele dá uma olhada. Vamos esperar porque tem que chegar não sei quem que faz a punção da medula pra ver se é meningite. Aí a pessoa que fazia a punção atrasou e o neurocirurgião terminou a cirurgia dele. Aí ele desceu e falou assim, deixa eu ver a tomografia aí. Aí ele olhou pra mim, abaixou assim e falou assim, eu tô indo pro centro cirúrgico e ela vai operar agora. Cadê o marido? Eu falei, não, ele deu uma saída, foi ligar pra mãe dela pra avisar o que tá acontecendo e tal. Ele falou, não, tá, faz o seguinte, você é amigo da família, né? Eu falei, sou. Ele falou, eu vou começar a preparar a cirurgia, mas eu também já vou preparar a certidão de óbito e tal, porque eu não acho que vai dar, tá? Caramba. Caraca. E aí ela passou 16 horas na primeira cirurgia, mas não sei quantas horas na segunda cirurgia. E a única sequela que ela ficou, cara, ela não gosta mais de doce. Uhum. Então, assim, porra, eu queria ter essa sequela. Também queria. Sabe? E aí foi um primeiro impacto, assim, de ver. Depois o Pirula teve o AVC dele, né? E assim, o Hora Boa, que foi o podcast que eu lancei, era pra ser eu, Alberto e o Pirula. A gente tava com um grupo montado, a gente tava com as pautas feitas, o podcast ia ser nós 3, entendeu? Sim.
E aí o Pirula teve o AVC dele também, e colegas meus de trabalho com menos idade do que eu e menos tempo de casa do que eu morreram nesse ínterim. E aí você fica com aquele negócio, né, cara? Porra, eu não tô mais tão jovem assim, eu tô entrando na idade de ter o AVC e de ter o infarto, e eu tenho 2 filhos pra criar, e aí você pensa assim, porra, vale a pena? Né? Então eu falei assim, não vale. Só que é aquela coisa, cara, eu sou mineiro e eu sou autista, então eu tenho muita dificuldade com mudança, eu tenho muita dificuldade com sair da minha rotina e tal. Então, assim, foi uma decisão que eu cozinhei ela durante muito tempo até conseguir tomar ela. Sim. E eu tô nesse ínterim que eu tô no interregno gramsciano da minha vida, né? Porque o velho não morreu e o novo ainda não nasceu. Sim. Né? E é um período terrível, porque eu não sei como vai ser, eu não sei o quanto que eu vou me adaptar à rotina ou não. Depois que eu ficar fazendo isso um tempo, eu vou continuar fazendo isso mais quanto tempo e tal, não sei. Mas, ao mesmo tempo, foi uma decisão muito por questão de saúde mental, de qualidade de vida e vendo tudo isso acontecendo ao meu redor, saca? Sim. E, pô, vocês têm menino também, vocês entendem como é que é, né? A gente pensa muito assim, porra, beleza, cara, eu vou ter um dinheirinho a menos, mas, sei lá, se eu estiver vivo, fica mais fácil de eu criar o meu filho do que ter que levar ele pra fazer uma seance no Centro Espírita André Luiz toda vez que ele for fazer um dever de casa. Então, aí foi mais nessa linha que eu decidi, saca? E assim... É uma decisão que, por enquanto, eu tenho zero arrependimento dela. E eu ainda tenho uma outra coisa que eu penso, cara, que a gente tem muito mais arrependimento na vida das coisas que a gente não faz do que das coisas que a gente tenta. Com certeza. Saca? À medida que você vai ficando mais velho, você vai pensando que os grandes fantasmas que você tem ao longo da sua vida são do e se. E se eu tivesse feito isso, e se eu tivesse tentado feito aquilo, e se não sei o quê. Então, eu falei assim, velho, foda-se. Saca? YOLO e vou fazer. Assumir alguns riscos, né? Não, tem que ser, cara. E assim, é uma coisa que é muito louca também, que é assumir também o risco de poder dar certo. Sim. Porque a gente se prepara muito costumazmente pro fracasso, porque, venhamos e convenhamos, a gente fracassa mais do que as coisas dão certo. Com certeza. Mas você também tem que se preparar para as coisas dar certo, saca? E porra, cara, assim, se tem uma coisa que assim, não é uma construção minha, é uma construção brutalmente coletiva, cara, mas, porra, eu consegui participar da construção de uma comunidade, cara, que é uma comunidade maravilhosa, saca? Então, assim, eu tenho uma comunidade que me acolheu muito, que me acolhe muito, porque eu sei que eu vou ter um apoio ali, que eu tenho essa rede de proteção. Sim. Né? E a gente vai dando jeito na vida desde que o mundo é mundo. E eu tenho uma facilidade maior, que por eu ser funcionário público, eu pude pedir LIP. Né? Eu pude pedir licença para interesses particulares. Então, assim, nos próximos 3 anos eu não vou receber nenhum centavo, eu não tenho mais plano de saúde, eu vou ter que arcar com tudo isso. Então, assim, eu tenho várias percas, né, que vão se somando, mas se em algum momento, né, tudo mais der errado, eu ainda tenho, nessa janela de tempo, uma possibilidade que eu posso voltar. Né? Não voltaria da mesma forma que eu trabalho hoje, porque hoje em dia eu estou trabalhando no escritório lá em Minas Gerais, eu teria que me apresentar em Brasília. Mas ainda assim, eu tenho uma segurança, né? Eu tenho algo antes do Uber, então me dá essa segurança aí de fazer isso. Mas eu, sendo muito sincero, cara, eu acho que depois que passar esse primeiro período... Porque tem uma outra coisa que é engraçada também, que é o seguinte. Minha comunidade é maravilhosa, mas ela é brutalmente neurodivergente, né? Porque nós somos todos neurodivergentes lá. E uma coisa que é muito tradicional no neurodivergente é a sua brutal e total ansiedade. Né? Então, assim, vai a ansiedade mais o TDAH, eu falo uma frase de 18 palavras e a pessoa ouve 2. Né? Então, assim, quando eu virei e falei pra galera, eu vou me dedicar à internet a partir de fevereiro do ano que vem, daqui até lá eu vou estar nessa transição, vai ser muito pesada, eu tenho que preparar as pessoas que vão ficar no meu lugar, eu tô trabalhando muito mais do que eu estava trabalhando antes, ainda tenho que manter o canal, porque eu não posso deixar parar e tal, blá, 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 blá. As pessoas ouviram, eu estou disponível pra internet. Acabou. E aí, tipo assim, velho, eu não tô brincando com você, cara, no mesmo dia, fiz a live de 1 hora falando isso 200 vezes. Qual que foi a pergunta repetida na live sem parar um segundo? Isso quer dizer que você vai voltar a fazer não sei o que com o Load, a fazer não sei o que com a Laura, a fazer não sei o que. Eu falei, não, gente, não, calma. É a partir de fevereiro do ano que vem. Então, em fevereiro do ano que vem, volta tudo. Não, calma. E aí, assim, cara, amigo meu de infância... Né, me mandou áudio na mesma hora falando assim, João, já pensei 2 programas pra gente fazer, vai ser assim, vai ser assado, não sei o que e tal. Eu falei, calma, cara, calma.
né? Então eu tô no momento do Ronaldo, dono do Cruzeiro, falando torcedores calma, saca? Então... Até pra você não ficar pressionado também, né? Né, assim... A intenção é tirar um pouco dessa carga. A intenção é ter um pouco mais de saúde mental e conseguir fazer mais as coisas e dedicar, né? E aí me aventurar no maravilhoso mundo que você já tá, que o Ken está aí entrando também e tal, né? Que Pela primeira vez de forma dedicada, né? Pela primeira vez de forma dedicada, né? E aí aproveitar também, cara, para eu poder exercer meu ofício de historiador em outras formas que, porra, cara, todos nós nos formamos, a gente não nos formou à toa, né? A gente não ficou no curso, não vai depois, não faz um mestrado, não faz um doutorado, porque a gente acha lindo, né? Porque a gente de fato tem ali uma vocação, a gente gosta do que a gente faz. E eu sou apaixonado por dar aula, eu gosto muito mesmo, assim, é um negócio que me traz um prazer, uma alegria, né? Que quem é professor entende, cara, quem não é professor jamais vai entender a alegria que a gente tem, a loucura que a gente tem de pensar que, porra, eu consegui passar um pouco do que eu aprendi adiante. Sim. E outra coisa que as pessoas não entendem é o quanto que a gente aprende muito mais que a gente ensina. Sim, sim. Né? Que é uma relação muito menos unívoca do que as pessoas pensam e é muito mais favorável a nós que estamos ali do lado de cima da sala do que quem tá vendo a aula. Certeza. E eu nunca tive uma realização igual com nenhuma outra coisa. E, porra, velho, saca? Eu até falei isso na minha live, cara, que foi um outro momento que foi do caralho, assim, porque eu tomei a decisão, né? E aí, quando você toma a decisão depois de muito tempo ponderando sobre uma decisão, você começa a pensar, quer dizer, eu que sou catastrofista, né? Começa a pensar tudo que vai dar errado e que eu fiz merda. É o padrão de qualquer tomada de decisão. Aí eu tava nesse momento de me remoer e de pensar nisso e tal. E aí, cara, eu fui literalmente comprar um cigarro na padaria do meu bairro. E aí eu tava na fila. E aí o cara do caixa, que é super gente boa, gritou lá do fundo assim: "Aê, professor, vi seus vídeos lá no Insta, tá do caralho, tal, não sei o quê." E eu falei: porra, cara, é isso que eu quero da vida, cara. Eu quero ir no comércio do meu bairro e ser chamado de "Aê, professor." Sim. Saca? Isso é muito bom. E aí eu falei: não, tomei a decisão certa. Sim. Eu tive experiência dessa sendo parado na feira no meu bairro, assim. Sim. E realmente é isso. Essa é a realização no final. Não adianta, professor nasceu para ser professor, tem que dar aula, é uma coisa muito vocacional. E aí a pessoa para, tipo, professor, pô, e você me colocou perto do cinema. A questão de respeito, de carinho que as pessoas têm por alguém que é professor, né? Diferente de um influencer. Uhum. Não desvalorizando a profissão, as pessoas são influencers, mas é muito diferente quando você vê alguém chegando com carinho e falando: "Ai, professor." Sim. Não, sim, e isso é uma coisa que eu conversei. Teve uma live que vira e mexe, eu faço uma live com o Link, né? Que a gente ama se odiar, né? Uhum. E uma das coisas que a gente conversou foi isso, saca? Tipo assim, porque é diferente. Sabe, o fato da gente tá usando as redes sociais para exercer a nossa profissão, ele é um fato histórico. Sim. Entende? Da mesma exata forma que a partir do momento em que jornais começaram a ter colunas de opinião, pessoas formadas em diversas áreas passaram a usar o jornal nas suas colunas de opinião. E isso não necessariamente as tornou jornalistas. Sim. Entende? Perfeito. Então é muito diferente o que uma pessoa que está ali dedicada a, de fato, né, construir uma figura social para influenciar os outros a manter certos padrões ou buscar um certo padrão estético ou qualquer coisa que o valha, e da gente que trabalha ministrando aula e que a gente está usando as ferramentas, o ferramental do nosso tempo para poder fazer aquilo, para poder dar capilaridade àquilo, né? E quando a gente põe na ponta do papel, cara, é uma coisa muito impressionante, sabe? Eu tenho certeza que todo produtor de conteúdo, de área de humanas, mas também de exatas, de biomédicas, qualquer divulgador científico, tá? Que em última instância nós todos somos divulgadores científicos. Sim. Que para e pensa quantas pessoas que você consegue atingir com um vídeo. Quantas pessoas você conseguiria atingir numa sala de aula, numa faculdade, ou num cursinho, ou num curso livre, ou em qualquer coisa, cara? É assustador, você entende? Porque mesmo se eu pegar e falar assim, não, eu vou dar uma matéria de 60 horas aula para 25 pessoas.
Aí beleza, você vai fazer 60 vezes 25, né? Vai dar 1.500 horas ali que você está ministrando aquilo. Então você tem 1.500 horas humanas de conhecimento sendo transmitido ali dentro daquele semestre. Sim. Aí você pega um vídeo seu e você vai ver o número de visualização de horas, você descobre que um único vídeo teve 15 mil horas. Sim. O que você não faria em 5 anos, você fez com uma aula de 1 hora. Sim. Entende? Então, assim, é a possibilidade de dar capilaridade ao conhecimento. É a possibilidade de você chegar no número máximo de pessoas. Sim. E qualquer um que vai dedicar a sua vida à educação, o que você quer? Você quer que o maior número de pessoas possíveis Disseminar o conhecimento. possa ter acesso gratuito, facilitado e perene àquilo. Sim. Né? E o tipo de canal que a gente constrói muito conteúdo. É óbvio que tem muito conteúdo que vai ter ali a sua datação, que você está falando de um fenômeno que está acontecendo agora, mas tem muito conteúdo que é aquilo que a gente chama de evergreen, né? Sim. Que é aquele conteúdo que está sempre ali. Sim. Então, assim, quando você pensa que ao longo de 5, 6, 7 anos, você tem ali 1.000 e tantos, 2.000 vídeos num canal, que desses 2.000 vídeos você tem pelo menos 40, 50% de conteúdo evergreen. Cara, você está dando para as pessoas a possibilidade delas irem atrás de algo que elas não tinham. Na minha época não tinha isso, sabe? Na minha época não tinha isso, cara. Sim. Então, assim, eu acho que é um lugar que não é simplesmente um lugar que a gente tem que ir. É o lugar a ser disputado, a entrar. A gente precisa de estar ali. Quanto mais nós, que para além da questão, né, só da educação da paidêutica, ainda tem uma questão política envolvida Sim. com isso. Com certeza. Então, é um trabalho que mudou muito a minha vida, assim, Sim. sabe?